Olá, meus amigos, estamos aqui de volta. Na semana passada, a gente começou esse programa de extensão com o apoio da Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Federal da Grande Dourados e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E essas quatro instituições, então, estão promovendo este curso de extensão cujo objetivo e cujo título, cujo temário geral é discutir a geografia do Brasil. Estamos aqui para isso, não é? E tentar então entender o significado desse país, de nós mesmos, né? Enquanto membros de uma determinada comunidade, de um determinado processo, portanto, alguma coisa que faça sentido do nosso ponto de vista, que faça sentido do ponto de vista de uma análise geográfica. Porque, bom, se falar de Brasil, nós já estávamos dizendo na semana passada que se fala, pelo menos até os anos 80, se constitui aí um conjunto bastante importante de intelectuais brasileiros que tem a intenção de discutir o Brasil, que tem o processo civilizatório, digamos, né, de formação do povo brasileiro, de formação do Brasil como uma temática. Essa temática ela fica um pouco esvaziada, principalmente nos anos 90, nos anos 80 e 90, e assim, estamos aqui retomando essa discussão, retomando um pouco na linha, não é? Da tradição que nos foi deixada pelo geógrafo que nós citamos na semana passada, que foi o Rui Moreira, que fez alguns esforços, me parece, já clássicos da literatura geográfica brasileira e, portanto, extremamente importantes. Principalmente o movimento operário e a questão cidade-campo, que tem duas versões um pouco diferentes, não é? Que foi a dissertação de mestrado de Rui e publicada pela Vozes em 1983 e depois, agora, novamente em 2013, ele publica, né, este mesmo livro, esta mesma ideia, essa mesma discussão, mas já com, bom, muitos anos, né, de pesquisa e de trabalho pela frente. Mas tem a formação do espaço agrário brasileiro, tem uma série de discussões que Rui vai fazendo no sentido de tentar diagnosticar o Brasil. Isso é uma questão, um esforço importante para a geografia, não é? Muito bem, então, tal como nós prometemos na semana passada, nós iríamos dar início nessa nossa conversa de hoje, levando em conta ou trazendo, né, para a gente a discussão sobre as perguntas que foram deixadas. Isto é, vocês deixaram perguntas no chat, aí a gente recolheu, né, as perguntas, coloquei aqui no formato de slides para a gente ver e aí, bom, vamos lá, vamos discutir as tais das perguntas, né? Então, vamos lá, vamos ao primeiro slide que nos traz, que vamos trazer aqui para conversar sobre ele. O primeiro slide tem umas questões que, as primeiras que nos chegaram, foram assinadas pelo Wagner Alves Negreiros. O Wagner, ele nos propõe duas questões, vamos pegar uma de cada vez. A escala proposta pelo professor Bilton Santos sobre meio natural, meio técnico e científico informacional permitem compreender a nossa formação socioespacial? Bom, Wagner, é o seguinte, existe aí uma diferença entre a forma, né, o tratamento das categorias geográficas que foram o legado, digamos, né, de Newton para a geografia brasileira, um legado inquestionavelmente fundamental e importantíssimo, então não é isso, não está em questão, mas essas categorias como formação socioespacial ou então meio técnico-científico, meio natural, essas coisas, bom, nós aqui evitamos nos aproximar dessas categorias e entendê-las ou colocá-las ou usá-las como ferramenta
analítica, como ferramenta metodológica e tudo mais. Por que razão? Porque a ideia, não é? A ideia de um meio natural em contraposição ao meio técnico-científico, ela nos coloca sempre o problema de estabelecer um objeto para a geografia, enquanto algo que defina o próprio discurso geográfico. Então, no caso de Milton, a ideia de espaço é a centralidade com relação a isso, não é? Mas o que nós estamos afirmando aqui é o seguinte: isto é uma relação. A ideia de meio natural ou a ideia de meio técnico-científico, uma coisa que se fecha dentro de si próprio, um meio técnico-científico, ele não comporta o tal do meio natural. O que isso significa, né? É o processo civilizatório? Eu estou chamando isso de civilização? Não? Bom, de alguma maneira existe dentro da literatura, dos textos de Milton, uma discussão sobre isso, mas eu diria que ela não se explicita. Essas categorias, elas, vamos dizer assim, não se expressam num formato claro do conceito, isto é, ela não nos leva a um entendimento. A ideia de meio natural, para mim, ela, do ponto de vista da geografia, não responde a um dilema. Vamos pensar assim: eu tenho aí o tal do meio natural. O meio natural, ele é estudado pelos biólogos, sem dúvida nenhuma. O meio natural também é estudado pelos astrofísicos, pelos físicos, pelos matemáticos, pelos esses, pelos aqueles, pelos outros, pelos tais. A grande questão é em que medida meio natural é uma categoria da geografia. Isto é, o que é que eu quero saber do meio natural? O problema não é o meio natural, mas é a pergunta que eu faço. E em que medida, portanto, a ideia de localização, do estar desse sujeito, do que ele reconhece como o estar pessoal ou coletivo, o estar da humanidade, se for pensar nessa escala, quer dizer, em que medida isto é a discussão, não é? Então, este meio natural é o quê? É um sistema de referência, ele é o quê? Para a geografia, porque ele não pode se resolver no interior de si próprio, já que ele é o fenômeno, o meio natural, ponto. E o fenômeno pode ser estudado por sociólogos, psicólogos, físicos, químicos, biólogos. Isto não resolve o problema da geografia, da mesma maneira que a ideia de meio técnico-científico. Claro, a ideia de meio técnico-científico nos parece identificar o modo de produção capitalista, no seu último século, aproximadamente, ou nos últimos 2 séculos. Mas, evidentemente, que pensar a humanidade do ponto de vista de uma humanidade sem a existência de um meio técnico-científico, isto é, a humanidade sem a sua técnica é uma humanidade que não existe. Então eu diria que essa categoria ela se esvazia do ponto de vista do seu significado, até porque ela não diz nem de que técnica e nem de que ciência estamos falando. Se é da ciência do ponto de vista do iluminismo, se é da ciência do ponto de vista do conhecimento geral da humanidade, se ela envolve, do que é que estamos falando. E aí, essa coisa toda vai nos levar à ideia de uma formação socioespacial. O que seria uma formação socioespacial? Eu tenho muita dificuldade em compreender o significado disso, porque no final das contas, a grande questão é que a formação socioespacial, sem os demais elementos que compõem a relação da sociedade com o mundo, ela simplesmente não existe. Eu não preciso da ideia de sócio para discutir a questão espaço. E depois, a grande questão é que o espaço é uma maneira como os fenômenos se manifestam. Os fenômenos se manifestam enquanto forma, e esta é a dimensão espacial dos fenômenos. E o espaço pode ser estudado novamente pela física, pela química, pela biologia, pela geografia, pela antropologia, pela sociologia. O espaço é uma categoria do fenomênico, ela não é uma categoria eminentemente geográfica ou deixa de ser. Ela pode perfeitamente ser trabalhada dentro da geografia, mas não é um objeto para a geografia. Não é o fenomênico
que resolve o problema de uma ciência, mas é a dúvida do sujeito que identifica o significado de uma ciência. É preciso, portanto, que tudo isso se resolva do ponto de vista de que é um sujeito que olha o mundo, tem uma dúvida e vai em busca de uma resposta. Esta é a questão fundamental dessa discussão. Aí a segunda questão proposta pelo Wagner, o termo proposto por Antônio Carlos Robert de Moraes, me parece, não é? Fundos territoriais, seria um conceito específico à nossa história ou ainda válido hoje? Eu diria que isto é uma espécie de eufemismo, não é? Quer dizer, se nós entendemos os tais dos fundos territoriais como sendo o trabalho morto, isto é, aquilo que é disponível para o existir das coisas, não é? Ele pode ter sido criado há milhares de anos, mas ele só faz sentido nesse exato momento. A grande questão, somente para que a gente possa dar um exemplo, vamos imaginar que nós estamos aqui com um carro último modelo, um carro de Fórmula 1, uma coisa qualquer parecida com isso, tentando correr nas ruas de Ouro Preto, por exemplo. E, obviamente, esse carro não vai suportar, ele vai quebrar muito rapidamente. Por quê? Bom, até porque é uma cidade que foi construída, dimensionada, para responder a uma determinada demanda, a uma determinada relação. Hoje, ela está associada à universidade, a uma cidade de estudantes, e ao turismo. Porque se vende aos turistas, às pessoas que nasceram, cresceram no século XX, XXI, se vende qual é a imagem que tem uma cidade do século XVIII, XIX. Então, nesse sentido, a grande questão é que esta dimensão territorial, isto que seria o tal do fundo territorial, isto que nós temos como um ponto de partida, na verdade ele não é exatamente um ponto de partida, porque não existe o ponto de partida. Ele é um dos elementos de um processo que se realiza concomitantemente, né? Isso não tem muita saída com relação a isso. Muito bem. Fica aqui, portanto, a seguinte questão, viu, Wagner? Se acaso as respostas que eu estou dando aqui, a maneira como eu estou colocando as coisas, elas não deixam, não fica claro para você a resposta, né? Porque, claro, pode acontecer isso. Fique à vontade, refaça a pergunta. Bom, a gente vai conversando isso até quando a gente já não suportar mais o assunto, ok? Porque, a função nossa aqui é essa. Muito bem, vamos lá à consideração, né, do Bruno Ferreira Campos, uma pergunta dele. Ele, Douglas, qual é a influência de você estar em outro lugar do mundo ou ter passado por outros locais para pensar esse local de onde você veio, né, que é o Brasil? Olha, Bruno, eu vou até colocar aqui de uma forma mais direta, essa é quase uma conversa um pouco até intimista, né? Na verdade, o que acontece é que conhecer o Brasil, durante muitos anos eu viajei pelo Brasil, de norte, sul, leste, oeste, acho que conheci todas as capitais brasileiras, convivi com gente, com todos os sotaques, todas as formas, as comidas, o jeito de dormir, o jeito de fazer e etc e tal. E, trabalhei um pouco no Uruguai, vivi algumas experiências na Argentina e aqui na Europa e na África, principalmente em Moçambique, mas não só, né? O que isso tudo me trouxe? Acho que me trouxe um sentimento de humanidade, né? Assim, do que a diferença entre as pessoas, seja do ponto de vista da sua cultura, seja do ponto de vista da cor da pele, dos seus costumes, do seu trabalho,
do conjunto de coisas que possam identificar alguém, da sua sexualidade, etc. e tal, se estabelece numa equação comum que é a ideia de humanidade. Então, conviver com essas pessoas, trabalhar no Moçambique, trabalhar em tantos lugares e, entrar numa sala de aula e olhar para os alunos que estavam ali, né, para os meus alunos, e ter essa possibilidade de conversar, de tomar um café, de deixá-los sempre, pelo menos tentar deixá-los incomodados, porque acho que, no final das contas, o papel do professor é esse mesmo, né? Atormentar a vida dos outros. Mas, de qualquer maneira, acho que uma questão fundamental de ter vivido essas experiências fora do Brasil foi ter tido essa noção de humanidade, de o fato de ser brasileiro ser uma coisa extremamente particular, singular da minha pessoa, porque eu, como brasileiro, não sou exatamente igual a todos os outros brasileiros, e nenhum brasileiro é exatamente igual a um ou outro, e também não... Bom, e assim é. Mas, de qualquer maneira, esta coisa do pertencimento, de pertencer ao mundo, de pertencer à raça humana, de pertencer a essa generalidade. O que me permite, portanto, me sentir bem como brasileiro. Não me sentir mal, não ficar nem criticando, nem falando mal, mas também não ser alguém que fica, não me parece que somos as melhores pessoas do mundo e nem as piores pessoas do mundo. Nós somos uma particularidade do ponto de vista das grandes formações econômico-sociais em que a humanidade está dividida. Mas somos fundamentalmente humanos, não é? Como todos os seres humanos. Seres humanos que, às vezes, nos parecem profundamente perdidos dentro da sua identidade, que saem por aí matando crianças dentro da escola, fazendo arminha, achando que o mundo vai ser salvo, né, com esse tipo de coisa, renegando a possibilidade de vida a outras pessoas, quando está no seu poder a possibilidade realmente de viabilizar que as pessoas continuem vivas e continuem desfrutando do seu existir. Então, assim, existem pessoas que a gente considera como desumanas, mas de fato não existe ninguém desumano. A humanidade é isso, com todas as suas variáveis. Pessoas com quem a gente concorda, outras que a gente discorda, e assim, pessoas que têm, com quem eu não gostaria de conviver, e pessoas que eu adoro estar juntos, né? Então, assim, mas são pessoas, e a grande questão é essa. Eu acho que duas questões, eu escrevi isso no último material didático que eu publiquei, e que, não se publica mais, que é a Geografia das Redes. Justamente no final do 3º volume, eu fiquei comentando justamente isso, né? Esta ideia de que o século XIX nos legou com Humboldt, com o Darwin, com Marx, né? A ideia de que a sociedade é uma sociedade de classes, não é uma sociedade de cor de pele, não é uma sociedade de gênero, não é uma sociedade... A sociedade é uma sociedade de classes. Essas nossas divisões, essa reificação da diferença, no sentido da exclusão, ela é somente uma das formas como nós, os humanos, nos comportamos em relação a nós mesmos. Então, acho que esta vivência foi para mim, espero que vocês entendam esse meu intimismo, né, com relação a esse tipo de coisa, mas aqui, viu, Bruno, tentando responder a pergunta que você me fez, tá bom? Bom, aí a Silvia pergunta assim: professor Douglas, como você compreende a importância da identidade alimentar
Bom, eu perdi aqui na construção do Brasil, a importância da identidade alimentar na construção do Brasil. Ok. Silvia, assim, a identidade alimentar é, entre outras coisas, um dos elementos que compõem esse processo. Nós precisamos compreender que, num dado momento, nos alimentarmos de uma determinada coisa depende da disponibilidade dessa coisa ali no nosso entorno. Então, se nós pensarmos no Brasil, colonial, no Brasil da expansão do canavieira, no Nordeste e tal, na zona da mata, né, na planície costeira, quando nós pensamos nisso, nós vamos pensar que chega num determinado momento que, tem tanta cana, a necessidade da cana é tão grande que praticamente não tem alimento. Então, assim, daqui a pouco se redefine a geografia de tudo isso e começa, então, o processo de criação de gado nas áreas mais altas, nas áreas, na escarpa, né, naquilo que é a entreface com o sertão seco e tal. E tudo isso vai constituindo, né, as formas do comer, as formas do vestir, o sertanejo, né, esse indivíduo vestido de couro para se ver livre desse monte de espinhos com os quais ele tem de passar, e essa coisa toda. Então, o que eu estou querendo dizer, para resumir, é que essa identidade alimentar, ela tem essa característica de ser um dos elementos, uma das expressões da própria construção da cultura e da geograficidade de cada um de nós. O que acontece é que chega num determinado momento, no século XX, não é? Em que a possibilidade de produzir alimentos em massa, pasteurizados a ideia de que comer hambúrguer é uma grande coisa, e as coisas que vêm enlatadas e coisas assim e tal, esses produtos ultraprocessados e tal, isso vai, de alguma coisa, dominando o mundo. Eu me lembro que certa vez, acho que isso foi no ano de 2005, 2006, eu estava em Moçambique e numa conversa com os alunos, eles me disseram o seguinte, que estava mais barato comprar um frango congelado que vinha do Brasil e que era vendido para a Arábia Saudita. Veja você, este frango saía do Brasil, ia para a Arábia Saudita, saía da Arábia Saudita e chegava em Moçambique mais barato do que produzir um frango no quintal de casa. Obviamente que quando nós estamos pensando nisso, a geografia dessa alimentação, ela toma outro sentido, porque é a geografia da circulação geral de mercadorias em caráter planetário. Então, essas geografias, né, quer dizer, essas identidades alimentares, elas, por alguns motivos, elas podem ser preservadas, mas de qualquer maneira existe um esforço muito grande do ponto de vista da sociedade capitalista de criar uma espécie de homogeneização, né, da alimentação e, portanto, transformar a ideia do alimento numa tensão muito direta com a ideia de mercado, de valor e tudo mais. Muito bem, vamos lá então para o próximo slide, não é? O André Manzini, ele faz o seguinte comentário. A definição de espaço no livro A Natureza do Espaço pode ser entendida como sendo a geograficidade? Caso não seja, qual é a diferença? Bom, André, eu já comentei esse tipo de dificuldade, não é? Na nossa conversa anterior. Agora, porque o problema do espaço é que eu poderia até dizer que é a tal da geograficidade, se quisesse, não é? E se Milton tivesse dito isso, bom, ok. Mas o problema é que espaço é uma categoria genérica.
Espaço é algo, é uma discussão que vem de milhares de anos, não? Assim, bem mais do que 2 milhares, não é? E que antes, inclusive, da ideia de tempo, né, como uma questão fundamental da construção da identidade dos seres humanos, ainda na fase caçador-coletor, nos primeiros movimentos como criador-plantador, etc. e tal. Então, nesse sentido, a ideia de espaço é uma ideia complicada, né, para a geografia. Eu particularmente diria que se o que nós poderíamos fazer em determinados momentos é tirar a palavra espaço e colocar a palavra geografia e ver se isto nos ajuda a compreender melhor o texto. Eu acho que em alguns momentos sim, em outros parece não fazer sentido, até porque a construção conceitual do significado de espaço, desde por uma geografia nova até a natureza de espaço, ela não se resolve, não é? Quando você termina de ler a natureza do espaço, eu diria que existe uma chance muito grande, pelo menos essa foi a minha experiência. Você pode dizer, bom, né, você tem problemas cognitivos ou qualquer coisa parecida com isso, de aprendizagem, não sei. Mas o que eu sei é que eu cheguei ao final desse livro e acho que lá não tem um conceito de espaço. Então, isso tudo, bom, acho que desde Aristóteles ou desde Platão, não é, que se tenta discutir isso, né, essa coisa que vai permanecer como algo um pouco intrincado, né, dentro do movimento todo de construção do pensamento da sociedade ocidental. E assim, não há motivo nenhum para a gente ficar absolutamente concentrado nessa questão. A ideia, volto a dizer, a ideia de que uma ciência ela é o resultado do seu objeto, essa ideia ela só tem por objetivo neutralizar o sujeito. Quando, na verdade, o conhecimento... Vamos aqui conversar meio no intimismo. Quem diz que o espaço é o objeto da geografia, não é o espaço, né? É o geógrafo. Né? Então, assim, ele que diz, nós dizemos. E quem diz o que é o espaço somos nós mesmos, se é que conseguimos fazer isso. Então, nesse sentido, a grande questão é que eu preciso saber o que é que você quer saber quando você fala esse tipo de coisa. Essa é uma discussão seríssima e difícil de resolver, não é? Muito que bem, vamos lá. Iago, como podemos aprender as descrições e representações e reapresentações realizadas por cronistas, pintores e religiosos como preponderantes para a construção do imaginário geográfico do Brasil colônia? Isso é interessante, hein? Porque no final das contas, esse conjunto, né, de elementos que são representados na cartografia e na arte pictórica e mesmo depois na literatura, na poesia, né, uma parte e tal, tudo isso sempre tem um sentido topológico. Não é? Quer dizer, não dá para falar do mundo sem que o mundo seja ou se expresse como lugar. Então, de alguma forma, essas discussões que vão transitando em torno da noção de paisagem, da noção disso, noção daquilo, essas questões elas estão colocadas na literatura e são extremamente importantes. O que me parece que é fundamental é que quando olhamos para isso, nós precisamos nos perguntar o que será que aquelas pessoas queriam dizer e para quem. E, portanto, ter alguma noção do que era aquela sociedade e o que é que alguém queria convencer alguém. Então, eu pego lá um texto qualquer, um poema, ou seja, vou dar um exemplo, o clássico entre os clássicos. Eu pego lá os Lusíadas do Camões e olho aquilo, do ponto de vista da construção, tudo aquilo em decassílabo heróico, aquela coisa maravilhosa, lindíssimo, mas o que é que este homem estava dizendo para quem, não é? Para que sociedade, em que medida a dimensão topológica, isto é, a ideia de lugar, a ideia de relação entre lugares e tal, ela é fundamental para dar sentido ao próprio poema.
Então, tudo isso, bom, são as perguntas que me parecem que são fundamentais para você poder desvendar essa questão, poder, bom, falar dela, entrar em contato com ela, não é? O Paulo Ricardo, ele nos diz assim: professor Douglas Santos, em relação aos anos 80, seria a globalização um vetor que modificou o rumo do curso ideológico quanto às abordagens geográficas em relação ao Brasil? Olha, Paulo, talvez. A grande questão é que a ideia de globalização, mundialização, coisa desse gênero, são eufemismos, né? Quer dizer, de alguma maneira nós colocamos uma palavra fora do jogo, que é a ideia de imperialismo, né? Quer dizer, essa discussão, ela se desloca e no meio disso nós começamos a criar palavras. Talvez um pouco... É como hoje a ideia de neoliberalismo. Parece que nós não queremos mais nos confrontar com o capitalismo. Nós só queremos nos confrontar com o neoliberalismo. E não conseguimos dar conta desta relação, né? Porque parece que, bom, existe o neoliberalismo como se fosse uma coisa externa a nós e externa à nossa maneira de viver, ao nosso cotidiano, aos nossos objetivos, perspectivas e tudo mais. Então, tudo isso, acho que podemos imaginar, assim, que nos anos 80 a ideia de globalização, ela criou um dilema, ela criou uma falsa questão, né, para o desenvolvimento do discurso geográfico e o entendimento, né, da geografia do Brasil pelos geógrafos brasileiros, a construção do discurso geográfico dentro do Brasil. Muito bem, então vamos lá às nossas últimas questões, né? Essas questões, elas são sempre interessantíssimas, né? Assim, elas matam o curso, essa é a verdade, né? Muito, muito legal, né? E aí vem o Jorge, ele faz assim: a análise nos remete, a análise nos remete aos fins dos anos 80, quando o professor Douglas Santos, no caso esse que vos fala, junto com Diamantino Pereira e Marcos de Carvalho, jogam luz a uma proposta metodológica, sem dúvida nenhuma. Quando o Diamantino e o Marcos, imaginamos, não é, aquela coleção de livros didáticos para o ensino médio, que nós chamamos então de Geografia, Ciência do Espaço, vejam, essa minha relação com o espaço, ela vem de muito tempo e é um demônio na minha cabeça isso tudo. Mas assim, quando nós construímos aqueles livros realmente fizeram este recorte, o espaço da produção, o espaço da circulação e o espaço das ideias. Hoje, como vocês viram na semana passada, nós estamos falando em geografia da produção, geografia da circulação, geografia das ideias, porque não estamos estabelecendo uma relação com a coisa, mas com o discurso que fala sobre as coisas. Então, a grande questão não é o espaço da produção, mas a geografia que a produção produz e como que eu posso compreendê-la. Isso, anos 80, já vai por aí quase 40 anos dentro dessa coisa de discussão e de muita reflexão e, revendo aí, né, as coisas, a maneira como nós abordamos, né, as coisas naquela época e agora como tudo isso pode ser feito. O André Manzini, por fim, professor Douglas, de que maneira os processos da natureza não consciente foram determinantes na condição de estar e ser da elite agrária colonial. A ideia é que essa determinação é uma determinação de dupla mão, sempre, não é? Vamos pensar assim, a ideia é que este colonizador, ele chega e tem que se confrontar com a Mata Atlântica, ele tem que se confrontar com a selva. E a ordem da selva é uma ordem que só é ordem para as sociedades indígenas, que viviam na selva. Do ponto de vista da sociedade europeia, que inclusive desconhecia uma selva daquele tipo, não é?
Bom, aquela ordem não é uma ordem, é uma coisa, como comentamos na semana passada, uma coisa selvagem, é uma coisa confusa. Então, essa grande questão é que este colonizador ele terá que destruir esta floresta para colocar a sua ordem naquela ordem. Agora, é claro que a ideia de natureza é uma ideia muito ampla, né? Quer dizer, nós estamos falando, e aí você está falando aí dessa questão, vou ficar nesse plano aí do não consciente, para a gente não desvirtuar toda a nossa discussão, mas assim, a hora que você derruba a floresta, claro, você tem problemas com os insetos, você tem problema com doenças, você tem problemas para resolver com a questão da fertilidade do solo, porque o solo está lá e sem ele não tem como plantar, e assim essa coisa vai. O problema com a própria circulação de mercadorias, o problema com os portos, com as correntes marítimas, tudo isso são determinantes. O que a gente pode imaginar, e acho que vale a pena pensar, é que ao enfrentar esse tipo de coisa e ao derrubar a floresta, o que o europeu, com a força dos seus escravos e tudo mais, ele conquista, não é uma Europa. Porque as terras onde foram plantadas as canas-de-açúcar, as grandes plantações coloniais, essas terras nunca foram a Europa. Então, isso significa que ao derrubar, para que se tivesse algum tipo de controle sobre aquilo, esse controle obrigou efetivamente a que este indivíduo se refizesse enquanto tal, para que ele pudesse estar, à altura de fazer com que aquilo de fato produzisse, aquilo de fato fizesse sentido. Então, nesse sentido, esta não consciência, digamos assim, na verdade, a construção contraditória da própria consciência do colonizador, né? Que decolonizador se transforma, então, em habitante, em brasileiro, como nós nos entendemos hoje. A realidade tem uma dimensão geográfica? Pergunta também o André. Claro. Não faria nenhum sentido sermos geógrafos se não acreditássemos que a realidade tem uma dimensão geográfica. Porque seria como discutirmos um mundo do ponto de vista de uma relação absolutamente metafísica. O que nós entendemos é que a distribuição, a forma como os fenômenos se distribuem no mundo, é determinante na constituição dos próprios processos que formam o mundo. Isto envolvendo desde questões de ordem ipsométricas e a circulação da atmosfera e o problema da umidade e o aquecimento global e a presença do humano e a produção e a fumaça e o automóvel e o asfalto e etc, etc, etc. Então, onde? Esta grande pergunta, onde? Não é? Onde estão as coisas? Essa questão é de fundamental importância porque ela nos ajuda a entender o jogo de determinações que se constituem enquanto lugar, não é? Enquanto processo, enquanto lugar. Bom, muito que bem. Estão aí já 44 minutos respondendo essas perguntas. Valha-me Deus. Vamos lá, vamos começar então a aula de hoje, porque a gente ainda não começou, por incrível que pareça, não é? Então vamos lá. Nós estamos aqui nessa fase. Essa fase de discutir justamente o problema dessa transição, não é? E que é um problema que nos permitiria identificar a distribuição das elites dentro do Brasil, a distribuição das elites, que é a constituição das elites brasileiras, justamente nesta passagem entre, de um lado, quase 3, 4 séculos, de trabalho escravo,
e aí a formação, então, de um país fundado no trabalho assalariado. Bom, claro, aqui e ali, seja no Rio Grande do Sul, seja em Goiás, ou seja aqui, seja ali, daqui a pouco a gente começa a receber informações sobre a presença de trabalho escravo, não é? Tudo bem, mas, assim, a princípio, o estatuto jurídico que estabelece essa relação entre Estado, cujo objetivo fundamental é regular, inclusive, esta relação entre capital e trabalho, define que o trabalhador brasileiro não pode ser considerado como um escravo. Ele é um assalariado, ele é um trabalhador livre, se é que isso é bom ou mal. Mas isso é outra discussão. O grande nó é que as nossas relações não passam pela escravidão, não é? E aqueles que insistem, não é, em explorar o trabalho na forma da escravidão, bom, vão sendo paulatinamente perseguidos pelo sistema jurídico brasileiro. Alguns mais, outros menos, mas isso é outra questão também. De qualquer maneira, a grande questão para nós é a produção da cana-de-açúcar, a produção do algodão, a exploração do ouro e uma parte, inclusive, principalmente os primeiros grandes movimentos da produção e da expansão cafeeira no Brasil, ela vai ser feita num diálogo tenso e direto com a escravidão. A escravidão indígena e a escravidão de africanos, não é? E, portanto, estabelecendo aí uma relação de apropriação cujo processo em si mesmo ele tem por objetivo estabelecer, escancarar a diferença e a marginalização. E é justamente isso que garante, então, ao senhor de escravo a condição de ser senhor de escravo. Mas acontece que, isso a gente apontou um pouco na semana passada, acontece que este senhor de escravos, que está lá em Pernambuco, está lá na Bahia, está lá no Ceará, está lá sei lá onde, e está controlando, então, um grande conjunto de trabalhadores com o objetivo de plantar e cortar a cana e fazer a garapa toda e tudo isso virar uma rapadura e depois ser exportado principalmente para a Holanda. Mas a grande questão é que este processo, não é? Ele é um processo que define uma certa tipologia tanto do trabalhador, ele como trabalhador, e o seu significado e o que ele entende para ele mesmo sobre o significado do trabalho, e o significado dessa elite, e o como ela vê essa relação entre ela, elite, e o seu trabalhador. E tudo isso tem um dado de complexidade extremamente importante, porque nós temos de entender que este processo, independentemente do fato, inclusive, de ser no sul dos Estados Unidos ou ser no Brasil, ele se dá exatamente no momento de expansão da sociedade capitalista, expansão e consolidação de relações capitalistas. O Brasil começa antes, mas de qualquer maneira é isso. E este indivíduo, então, que vai usar da força de trabalho escrava, ele precisa se identificar dentro desse processo, ele precisa saber quem ele é. Porque ele precisa não só dominar o trabalho escravo, mas transformar o resultado do trabalho escravo em mercadoria. E essa é a mediação de uma sociedade que ao mesmo tempo é escravista, mas o escravismo é a condição de realização e amadurecimento da sociedade capitalista. Este é o grande nó dessa história. E nesse sentido, então, esta elite ou essas elites se deslocam
do ponto de vista das suas alianças, do ponto de vista da constituição dos seus poderes enquanto senhores de escravo, enquanto membros de Estado, não é? Enquanto aqueles que têm o controle sobre as relações de Estado, sobre as questões legais e tudo mais. Quer dizer, esse indivíduo ele precisa compor com outros senhores de escravos, outros de outros lugares, concorrentes do ponto de vista da produção da cana e do açúcar e tudo mais, ou então em outros movimentos produtivos, não é? Que vai se expandindo em direção ao sertão, que vai se expandindo em direção ao sul, em direção à Bahia, em direção às Minas Gerais e tudo mais. Então, nesse sentido, muitas elites se constituem com formas de organização do trabalho que não são as mesmas. Independentemente desta generalização, isto absolutamente genérico que nós chamamos de trabalho escravo, ter o controle sobre o trabalho escravo numa mina de ouro e ter o controle do trabalho escravo no corte da cana não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo de trabalho, não tem o mesmo formato de supervisão e de sentido de produtividade. Então, este movimento todo também reconstrói o próprio sentido da elite, não é? Quer dizer, isto, de alguma forma, se constitui também na possibilidade da construção até, dos rebeldes mineiros, não é? Buscando aí a construção de um certo tipo de inconfidência para que se constituísse então a ideia de Brasil, um Brasil que poderia ser rico, mas que não era, porque sustentava a riqueza da metrópole. Então, nesse sentido, quer dizer, o outro a questão é o outro, porque eu era o outro, agora não sou mais, porque agora eu tenho que controlar a produção do ouro, a produção do diamante, eu tenho de controlar a produção da cana, a produção do algodão e assim por diante, além de alimentos e a reprodução das pessoas e tudo mais. Então, nesse sentido, esse conjunto de questões, ele está colocado no sentido de identificar quem é que manda. Mas isso também identifica quais são as formas de organização de quem, aspas, obedece. Porque está colocado aí, a fuga dos escravos, está colocado o surgimento dos quilombos no Brasil, a capacidade de resistência das sociedades indígenas e em que medida elas vão tentando escapar do domínio, não é? desses senhores de escravos e tudo mais. E nesse sentido, as formas de organização, o que é que eu entendo pela ruptura com este domínio, é que está colocado em jogo. Porque nós não estamos falando aqui das sociedades europeias pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Nós não estamos falando do operário urbano que paulatinamente vai se construindo e vai se organizando no formato de relações sindicais e que estabelecem, portanto, um jogo onde a sua própria reivindicação e o seu embate com o capitalista, propriamente dito, é o que move a própria existência do capitalismo, na medida em que este operário, ao conseguir mais salários, consegue consumir mais, e ao consumir mais e mais rápido, ele consegue permitir ao capitalista que realize os seus lucros de uma forma mais intensa e mais abrangente. Então, nesse sentido, esta relação, que é extremamente importante, não é? Dos trabalhadores escravos e tudo mais, é que sair deste domínio não envolve uma relação de caráter sindical, não é uma reivindicação sobre novas formas de relação de trabalho, é uma reivindicação no sentido de deixar aquela relação de trabalho, de sair dela, de ir para outras formas, talvez pregressas, né? Como as aldeias que os indígenas foram capturados, ou então as aldeias onde
os trabalhadores africanos também foram capturados e trazidos, então, para o Brasil, para os Estados Unidos e tal. Então, nesse sentido, a grande questão é que, independentemente desta condição de que todos eles são produtores de mercadorias e que estão associados a um determinado mercado, a uma determinada lógica de mercado, isto não estabelece que estes trabalhadores tenham a mesma razão, a mesma racionalidade, a mesma perspectiva de organização política e social que teria o trabalhador assalariado de uma maneira geral. O que é importante no meio desse jogo, eu acho que isso localiza minimamente o Brasil no meio disso, é justamente o fato de que nós estamos trabalhando com a ideia de que o processo de expansão colonial ele vai atrás de biomas os mais diferentes, porque nesses biomas os mais diferentes eu tenho produtos diferentes, todos eles a serviço de um mercado mais ou menos centralizado, que é a própria Europa. Agora, a grande questão é que, à medida em que isto funciona, isto vai ampliando a população interna disto que são as colônias e, portanto, promovendo um processo onde a leitura das próprias elites as obriga a romper, então, com as relações com as suas metrópoles e transformar, então, a gestão sobre o processo do trabalho numa outra perspectiva. Mas isso não é simples. Nada é simples no meio disso, não é? A grande questão é que há uma mudança extremamente importante no sentido, inclusive, no significado da existência das cidades no Brasil, no significado da cidade. O grande nó nessa altura é que a cidade, que era o lugar das relações basicamente mercantis e políticas, ali se reúne a elite, né, quando precisa reunir forças, né, de alguma maneira, e ali, bom, se troca o que foi produzido no campo para se mandar, então, para a metrópole, para se mandar para a Europa. Essas cidades, então, que são cidades de gestão, né, fundamentalmente, paulatinamente vão se transformando também em cidades de produção. Com o século XIX, a presença de um sistema fabril mínimo e tudo mais, tudo isso vai mudando o papel das cidades. Mais do que isso, a questão da própria escravidão do ponto de vista da expansão dos processos de produção de mercadoria, como o que aconteceu com o café. O José de Souza Martins, por exemplo, nos levanta do ponto de vista de uma tese, não é? Em que ele nos afirma justamente isso, que a perspectiva do escravo, do ponto de vista da sua ascensão, é ser livre. E ser livre do ponto de vista do escravo é o não trabalho, não é ser um assalariado. A ideia de ser um assalariado enquanto uma perspectiva de ascensão social está diretamente relacionado ao trabalhador que é importado da Europa, que vem como migrante, que vem com as suas despesas pagas por algum fazendeiro e que vai cobrar na ponta do chicote o pagamento, então, dessa dívida. Então, nesse sentido, a grande questão que nós estamos estabelecendo é que a própria formação das elites brasileiras, ela é uma formação entre o campo e a cidade, mas à medida em que essas elites vão mudando o seu sentido, a sua perspectiva e a sua relação com o mundo, também vai mudando o sentido da cidade e do campo. Essa é a questão, não é? Então, se a geografia da colônia ela vai na direção do mundo mercantil, a geografia do império e daí para frente, ela já é uma reordenação desse mundo colonial a partir da perspectiva do sistema fabril. Não necessariamente porque aqui se enche de fábricas rapidamente, mas porque é o sistema fabril que passa a organizar
a produção, a circulação e a ideia de valor do ponto de vista das mercadorias. E isto coloca em questão e contra a parede as elites da maneira como elas estavam, e elas se obrigam a se reorganizar em função de um conjunto de isolamentos. E aí surge um conjunto imenso de conflitos, sejam os conflitos entre os sertanejos, o que Guimarães e o Grande Sertão Veredas nos mostra de uma forma maravilhosa, intensa, nossa, uma coisa lindíssima, ou então os Sertões de Euclides da Cunha nos conta também com detalhes extremamente interessantes, e assim por diante, né? Quer dizer, tudo isso, mais o que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, mais o que vai acontecer em São Paulo, e assim sucessivamente. Há uma mudança, portanto, do próprio papel da elite. Esta elite, ela começa a ser obrigada a dialogar com um mundo que se transforma sob outros parâmetros. Ele vai em busca de outros parâmetros. É nesse sentido, então, que vejam vocês que o problema, então, da propriedade da terra nos moldes de uma nova estrutura produtiva começa a ser colocado. É nesse sentido que vem a lei de terras, que a lei de que a terra passa a ser propriedade privada, que a terra passa a ser comprada e vendida, e o trabalhador deixa de ser escravo, ou tem que deixar de ser escravo, pelo menos uns 30 e tantos anos depois, do ponto de vista jurídico, mas que, de alguma maneira, vai estabelecendo, então, um rearranjo, um reajuste entre o controle do processo produtivo e o próprio papel do Brasil dentro disso. A expansão cafeeira e a industrialização do Brasil tem um livro já bastante... Eu não diria que é antigo, porque ele é muito mais novo do que eu, mas, de qualquer maneira, que é a expansão cafeeira e industrialização do Brasil, do Sérgio Silva, na época era professor da Unicamp, eu não tenho mais notícias do Sérgio, mas, de qualquer maneira, me chamou muito a atenção quando eu li esse livro, que é uma coisa interessante de a gente ver como essas elites se estabeleceram. O porquê que, no final das contas, a existência, não é, do Brasil não é exatamente um processo de substituir importações. Nós não substituímos importações, nós redefinimos as elites. Essa que é a questão. E para redefinir as elites, nós tivemos que redefinir a própria classe trabalhadora. Ela precisou ser transformada em trabalhadores urbanos, assalariados, associados ao processo de consumo de mercadorias e assim sucessivamente. É nesse contexto, portanto, que, o começo do século XX vai colocar o cancioneiro popular atrás do apito da fábrica de tecidos, vem ferir os meus ouvidos, não é? Eu me lembro de você. E esse indivíduo apaixonado já não é mais o indivíduo apaixonado pela moça no campo, por aquela camponesa linda e maravilhosa e etc e tal, mas é o apaixonado pela mesma moça linda, maravilhosa, mas uma operária. Essa é a questão. Este jogo, ele começa a mudar de lugar, porque a geografia é este processo de mudança. Essa é a questão. E o Estado, então, vem a serviço disso. Se nós lembrarmos que o Brasil vai acumular de forma extremamente importante a presença do movimento anarquista, principalmente em São Paulo e no Rio também, mas este movimento anarquista em São Paulo é famosíssimo, ele é clássico, não é? Quer dizer, os operários, então, lá no Brás, na Moca e tal, vão se reunir, vão criar suas caixas de apoio social, vão ajudar, então, quando alguém morre, a pagar o enterro,
não é? E vão estabelecer, então, um conjunto de relações novas, diferentes, não é? Vão construir escolas. E o filho do operário anarquista, ele vai ter escola. E dentro dessa escola, quem vai dar aula são os próprios pais, é a própria comunidade. A comunidade, a comuna, começa a dar conta de si própria. É nesse sentido, então, que vem o Estado. Vem a Revolução de 30, vem Getúlio, cria o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, duas coisas fundamentais. Num país onde uma parte considerável do trabalho ainda estava no campo, e ele cria o Ministério do Trabalho para estabelecer parâmetros da relação capital-trabalho, mas da relação capital-trabalho na cidade, e vai trazer e vai constituir o Ministério da Educação para capturar, então, para dentro da máquina de Estado, a escola. E, portanto, o Estado ter o controle da relação capital-trabalho e, portanto, das relações de produção e, nesse sentido também, da reprodução da cultura, do significado de saber. Quem sabe e quem não sabe. O Estado nos dá um diploma. Eu tenho um montão. Mas assim, quem diz que o Estado sabe que eu sei? A grande questão é essa, que de alguma maneira eu preciso do Estado para que ele legitime alguma coisa que ele não sabe. E isto, de alguma maneira, está colocado em todas as nossas escolas, está colocado nesse embate monumental que é o tal do novo ensino médio, esta coisa chamada, PNLD, esse treco todo. Bom, de alguma maneira estamos, essas elites, né, tentando construir e ter controle sobre a reprodução do discurso. E por isso elas disputam o Estado, e por isso elas disputam na máquina do Estado os discursos que envolveram aí recentemente uma parte da legislação trabalhista que foi conquistada pela classe trabalhadora na época de Getúlio, e que, e a própria escola. Isso tudo é complicadíssimo no meio de tudo do processo, digamos assim, de formação dessa relação entre capital e trabalho e quem é a classe trabalhadora urbana no Brasil. De onde vem e como se constitui este movimento operário, que é também um movimento do campesinato. Isto é, quem é esse camponês? Quem é? Quem é esse camponês organizado e organizado para fazer o quê? Quem é esse operário? Talvez possamos perguntar e antecipar um dilema, que é um dilema fundamental. Bom, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Mas o movimento reivindicatório mais organizado que existe no Brasil, mais contundente e que mais atormenta as nossas elites é o movimento do sem terra, não é o movimento do sem fábrica. Este operário ainda procura conquistar meios para consumir mais e melhor, e não ter o controle sobre a estrutura produtiva. Ainda vivemos condições bastante difíceis com relação a isso, mas tudo isso, sem dúvida nenhuma, está colocado nesta mediação e nessa construção, que é a construção das próprias elites, que não são elites de si própria, são elites de uma relação absolutamente contraditória com os seus próprios trabalhadores, com aqueles que de fato geram e criam a riqueza. A riqueza do ponto de vista da produção de mercadorias e tal. Então, nesse sentido, não é? O mundo vai tomando o seu formato. Né? O mundo vai tomando o seu formato e nós vamos fazendo parte desse formato. Ao fazer parte desse formato, o que nós temos aqui são mapas. Aqui nós temos cada as tipologias nos diferentes municípios no Brasil, onde a economia predominante é agropecuária, onde a maior parte é agropecuária, mas ela não é totalmente dominante, onde existe uma predominância da indústria, que são esses elementos vermelhos que estão aí. Observamos claramente como o posicionamento das indústrias nesse mapa, ele
ele é muito pequenininho, se não fosse o fato de que a indústria é isso mesmo, não é? Mas, e assim vai, né? Onde existe mais serviços, existe mais indústria, existe mais isso, existe mais aquilo. Este mapa nos mostra, portanto, a maneira não só de como a elite se distribuiu e para onde ela foi, mas mostra a maneira como a relação capital-trabalho se realizou e como ela se identifica. Não é somente o fato de que temos uma indústria aqui, porque a existência da indústria aqui é a existência do capital industrial e um monte de operários. A indústria ou a produção agropecuária, agroexportadora, essa produção de commodities, bom, vamos falar um pouco disso daqui a pouco, mas assim, esta produção não é uma produção que tem um lado só. Quando eu digo aqui está a Petrobras, aqui não está a Petrobras, aqui está uma empresa com um monte de petroleiros e um monte de gente trabalhando. E ela existe nessa contradição. Aqui está uma fábrica da Mitsubishi. Não, aqui está o capital da Mitsubishi procurando controlar um conjunto de operários que produzem X. Porque ou então ela é um vazio. E a fábrica não é um vazio, a fábrica é o trabalho, assim como isto aqui é uma plantação de soja. Plantação de soja necessita de plantadores de soja. Plantação de soja necessita de quem faça a colheita da soja, quem dirige aquele monte de tratores e tudo mais. Não é assim, as coisas não se resolvem assim. Vamos voltar a esse assunto já, espera um pouquinho. Então, nesse sentido, aqui nós temos mais um mapa. E este mapa, ele é o mapa da localização das indústrias no Brasil, né? Basicamente, a mesma coisa, né? Estamos falando não da indústria, da fábrica enquanto coisa, mas da fábrica enquanto processo, sempre. E, portanto, a cada mancha vermelha dessa, eu estou olhando a localização de uma contradição básica entre o capital fabril e os seus operários. Entre o capital fabril, os seus operários, a possibilidade de se produzir mais valor dentro da fábrica para que isso se realize no mercado. Então, este processo é isto que está nessas manchinhas vermelhas. Não é só uma fábrica. Por isso, essa questão da geografia é uma questão importante, porque o onde dessas coisas é definitivo para a compreensão do que elas são, do existir delas. Não é? Aqui nós temos a presença desse operariado fabril, né? Onde é que eles estão, como é que eles dominam e etc e tal. Essa transmissão, bom, os mapas, eles não são muito claros, né? Não fica muito claro, infelizmente, né? Muito bem, aqui continuamos o mesmo problema. Aí estão as usinas hidrelétricas, aquelas que estão em operação, aquelas que estão em implantação, aquelas que estão previstas, estão sendo estudadas, etc e tal, elas estão aí nesse mapa, estão aí identificadas cartograficamente. Mas o que elas significam? Elas significam uma intervenção direta no sistema de drenagem. O que é o sistema de drenagem? Para onde vai essa água? Que sentido ela tem? Por que afinal das contas, quando eu coloco um cabo na tomada, o que sai da tomada não é água, é eletricidade. Quer dizer, como é que isso se dá? Onde é que está esta relação entre capital e trabalho e a organização dessas coisas que envolvem a formação da sociedade brasileira, não é?
E aqui o que nós temos? As províncias minerais e os grandes projetos que existem no Brasil. As grandes províncias onde você tem aí o projeto Carajás, o projeto da Calha Norte, o projeto da Calha Norte, uma coisa imensa, né? E assim, essa grande produção de ferro, de bauxita, de ouro, bom, de N coisas, né, que são produzidas no Brasil. Quando a gente vê, bom, nós vamos ver daqui a pouco, mas quando a gente observa um mapa como esse, acho que uma das questões que me chama muita atenção é não só aquilo que ele diz, mas justamente me perguntar, mas afinal de contas, o que será que ele não me diz? Não é? O que será que não está colocado, não está explicitado, né, do ponto de vista do meu entendimento, né? No caso aqui, esse mapa justamente com os grandes projetos, né, as empresas, onde que elas estão, onde é que elas não estão, e, portanto, os seus trabalhadores, né, e, portanto, os seus investidores, que, se não estão de corpo presente, estão, sem dúvida, com os seus controladores, os seus CEOs, como a gente diz hoje de forma tão pomposa, né? Os seus gerentes, aqueles que estão aí para controlar esse processo produtivo e fazer com que ele seja algo que esteja a serviço efetivo da acumulação capitalista. Muito bem, chegamos aqui ao final desses mapas, né? Agora nós vamos ver algumas fotografias. E dentro dessas fotografias, o que nós temos no primeiro momento são minas de carvão. Vejam, nós, geógrafos, estamos frente a frente a isso que nós chamamos de paisagem. É a paisagem. O que nos diz a paisagem? Mais do que isso, o que é que eu quero saber quando olho para essa paisagem? Essa é a pergunta. Porque ela em si não diz muito. Mas o que é que eu quero saber? E em que medida, ao fazer essa pergunta a estas formas que estão expressas nessas imagens, elas vão me ajudar a explicar justamente esta relação, a construção da ideia de Brasil. Porque a construção da ideia de Brasil está aí. Não é? Sob todos os aspectos. Porque aí está o brasileiro. Aí está, se é um capital internacional ou não, aí está o capitalista no Brasil. E é esta relação de ambos que se constitui enquanto esta realidade. Ela não é uma realidade de um relevo sem gente. Ela é a produção do relevo. Eis aí o relevo sendo produzido. E ao se produzir, ele se produz na lógica da extração de uma mina de carvão. E aqui, sem muita diferença, minas de ferro. Matérias-primas. Carvão, ferro. Matérias-primas. Parece algo etéreo, mas não é. Não é porque alguém faz com que isso exista. Por algum motivo, com algum objetivo. E isto é definidor do significado. É definidor do significado dos lugares. Quando eu digo mina de Carajás, eu não falo de qualquer coisa. Eu falo de um nome, de um lugar que é a materialidade de um processo. Sem isso, não tem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Aqui estão as minas de ouro. Incrível. A exploração aurífera no Brasil, quem viu as imagens da Serra Pelada deve ter isso na memória.
O que é que significa isso tudo? Eu me lembro sempre conversando, nossa, há muitos anos, realmente há muitos anos, quando fui aluno de graduação do Ariovaldo Umbelino de Oliveira. O Ariovaldo tinha acabado de entrar na universidade, eu fui da primeira turma que o Ariovaldo deu aula na Universidade de São Paulo. E nós estávamos conversando então e falando justamente dessa questão. Como é que esta relação massacrante, né, com o miserável, que o miserável vai na frente do investidor para abrir a área, para matar o índio, para derrubar a mata, para fazer então com que as coisas estejam a serviço de uma outra perspectiva, não é? Porque depois, bom, esses trabalhadores vão desaparecer desse processo, eles serão eliminados desse processo, não é? Só estão lá para garantir então que haja de fato uma expansão para dentro das terras indígenas, para dentro da mata amazônica e bom, coisas desse tipo. E essa coisa vai andando. E aqui a gente tem, né, esse garimpeiro, né, aqui com a sua bateia, ou uma mina subterrânea de ouro e tal. Eu cheguei aí à Serra Pelada, né, não é uma mina de ouro, mas aí a Serra Pelada, e aquilo já não se explorava mais lá no Amapá, mas assim, e ver então como que a mata, como que a floresta foi tomando conta de tudo aquilo e como que a cidade, né, de Serra Pelada foi virando então uma cidade fantasma, né? O que está a serviço de quê e o que sobrevive, né, a partir do momento em que esse ciclo produtivo entra em declínio. Isso é uma geografia da extrema violência, né, que nós somos capazes de construir como seres humanos, né? Muito bem. E aqui vamos nós. Depois de tudo isso, essas imagens. A imagem da siderurgia, a imagem da produção do aço, a imagem onde o ferro, o carvão, a energia, todas se juntam, não é? Para fazer, então, uma determinada coisa. Não é o mesmo lugar. Não se produz aço onde se tira o ferro, onde se tira o carvão. A siderúrgica fica mais ou menos distante, algumas, muito, outras nem tanto. Mas, de qualquer maneira, a ordem deste trabalho não é exatamente a mesma ordem do trabalho que nós vamos encontrar na mina. A ordem do trabalho dentro de uma siderúrgica envolve outras formas, outras disciplinas, outros domínios técnicos, outra divisão técnica, outro formato e, portanto, outra geografia, porque ali se processa sistemas que não são os mesmos. O lugar de cada um, de cada trabalhador, de cada máquina, de cada formato, não é o mesmo. Então, isto cria uma unidade, este jogo de determinações dos diferentes lugares que compõem a fábrica, uma fábrica que, para se compor enquanto lugar, depende de outros N lugares de onde vêm as matérias-primas, os trabalhadores e tudo mais, e nesta unidade específica produz aço. E eu vou falar do quê? Sei lá, da siderúrgica nacional? Vou falar do quê? Das diferentes siderúrgicas que existem no Brasil, nenhuma delas são entidades metafísicas. São sempre a constituição de lugares específicos. E é justamente aí que você vai encontrar diferentes trabalhadores, diferentes formas, diferentes culturas e relações dentro de um mesmo padrão, de um mesmo movimento de formação desse processo, que é o processo da formação de desenvolvimento e amadurecimento do capitalismo brasileiro. Não é? E aqui, mais imagens. Eis aí, somos, extratores de petróleo. Já comentei isso hoje.
essas fotos me chamaram especial atenção porque praticamente não observamos a presença de uma pessoa sequer em nenhuma delas. Mas elas são a realização de uma relação social, a materialidade dessa relação. E, portanto, bom, o que será que elas nos apresentam e o que será que elas nos escondem? Não é? E aqui estão as usinas, eu ainda fiz questão de botar uma tomada no meio desse monte de imagens, mas a produção de hidroeletricidade, não é? E as grandes redes de transmissão que, bom, logo no começo aí desse ano, como em janeiro, fevereiro, alguns começaram a se especializar em tentar derrubar essas torres, mas acho que isso deve dar bastante trabalho, não deve ser muito fácil de se fazer, não é? De qualquer maneira, aí, independentemente de vermos ou não as pessoas, elas também praticamente não aparecem nas fotos, mas elas estão aí. Elas são as pessoas, não é? Assim, na sua materialidade, na sua relação, no seu significado, na sua localização, fundamentalmente. Aqui é fábrica. Fábrica de muitas coisas. Fábrica de automóveis, fábrica de cerveja, fábrica de celulares, não é? Fábrica de armas. Essa fábrica que está aí do lado direito é uma fábrica de armas no Brasil. Se produz isso, claro. Qual é a moralidade disso? Nenhuma. Existe quem compre e, portanto, vamos produzi-la. E aqui estão as pessoas, os seus trabalhadores, as suas funções e a sua realização, não é? E vamos então para o campo. Na parte de cima, soja. É uma fábrica. Tem todo o conceito, a concepção, o andamento, a ordenação de um sistema fabril dentro da produção agrícola. A maquinaria, a divisão técnica do trabalho, a maneira como isso se realiza, o tempo de trabalho. O que é bastante diferente quando nós encontramos com essas imagens. A agricultura familiar, ou então uma aldeia indígena. A geografia que se vê num lugar e o paisagístico é o nosso ponto de partida. Essa geografia não se vê aqui. Ela é outra, porque as relações de trabalho são outras. A forma como se materializa e se reproduz a vida é outra. E tudo isso é Brasil, não é? Muito bem. Aqui eu queria refletir com vocês algo que está estabelecido no plano do mercado. A gente vai ter um tempo para discutir mais essa questão da circulação, mas eu queria que vocês prestassem atenção do ponto de vista imagético, o que é que essas fotografias nos mostram. Quando nós olhamos para uma foto como as da parte superior, né? Nós olhamos e vemos frutas, legumes, cereais distribuídos, cores diferentes, coisas diferentes, nós temos de entender que o que nós estamos vendo aí é a materialidade da divisão técnica do trabalho, lá no campo. Porque quem produz alface não produz necessariamente laranjas. Quem produz laranjas não produz necessariamente peras ou mangas, ou seja lá o que for. Que por sua vez não produz feijão, não produz arroz. Então, quando eu entro no mercado e vejo este monte de coisas coloridas, ensacadas ou colocadas nas suas devidas caixas, o que eu estou vendo é o trabalho especializado de muita gente, materializado na forma daquela fruta, daquela cor, daquela situação.
Da mesma maneira como um posto de gasolina, esta materialidade, esta relação que se coloca, não é, frente à geografia que todos nós vivemos. Mas a ideia da circulação é algo que ainda nós vamos trabalhar mais, né? Aqui a gente vê esse processo, né? O processo dos serviços, a questão de como se organiza as pessoas, né? Que aparentemente não estão fazendo nada, mas elas estão em processo de trabalho, estão em processo de constituição da própria relação social, seja no ônibus, seja no congestionamento, seja dentro de um edifício como um hospital universitário ou então nos diferentes bancos importantes do Brasil. Bem, minha gente, então, nesse sentido todo, o que nós precisamos é ir resumindo. O processo de trabalho é ele mesmo a construção da identidade dos lugares. E, portanto, o processo de trabalho é a divisão das formas da cidade, das formas do campo, das formas das pessoas, de como elas se vestem, de como elas pensam, se organizam, vivem, sorriem, festejam ou choram. Em todos eles, o que se observa é o vínculo entre a ordem do trabalho, a configuração da estrutura produtiva e o uso do produto. É isso que nós somos capazes de enxergar, então, e desvendar a partir daí o próprio processo da relação entre o trabalhador e o seu mundo, entre as elites, entre o capitalista e este mundo, e o como isso se controla, se reproduz no formato, seja ele da fábrica, seja ele da extração de matérias-primas, seja ele da produção de alimentos, ou seja ele qual for, e que vai se estabelecer então como um conjunto de elementos, de organizações, de formas de trabalho que vão se reproduzir então para todos nós enquanto a sociedade brasileira. A definição das formas de trabalho no Brasil é a materialização das relações entre as classes sociais que constituem nossa formação econômico-social. Como diria o velho Marx, a divisão da sociedade em classes é a divisão entre cidade e campo. A existência da diferença na sociedade, ela é a materialidade da diferença topológica que nos permite identificar quem é quem, pelo onde se está. Todos os elementos são determinantes, mas não necessariamente são evidentes. Para isso existem geógrafos, para isso existe a ciência, para isso existe a necessidade de discutirmos, de pesquisarmos, de irmos atrás das nossas perguntas e ver em que medida somos capazes de construir, então, respostas. Muito bem, é assim, então, que nós vamos verificar esta relação entre cidade e campo. A cidade e o campo como dois elementos ou duas materialidades que são a materialidade das diferencialidades entre as formas de trabalho e as formas de subordinação aqui esta relação capital-trabalho impõe a todos nós. É o locus do poder e o locus do trabalho, esta relação entre a cidade e o campo. A redefinição das formas de reprodução das elites é igualmente a redefinição das formas de reprodução dos trabalhadores. O Brasil e suas elites, o agrarismo, o industrialismo, o rentismo e o sistema financeiro, o Brasil e a máquina de Estado, e assim voltamos ao dilema da nossa identidade. Bom, voltamos ao ponto. Sou brasileiro. Como é que eu sei disso? Estou eu no Brasil? Sim, não? Como é que eu sei disso? O que é que eu sei sobre isso? E de onde? De onde eu posso tirar
o conjunto de informações que me dão o sentido do estar, o sentido de pertencer, o sentido de, ao existir, ser a própria existência, a constituição dos lugares e a identidade, portanto, desta geograficidade que, de alguma maneira, nos ajuda a compreender o mundo, não é? E compreender a ideia de Brasil. Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final dessa nossa conversa. Como vocês podem ter percebido, se é que perceberam, espero que isso não tenha feito muita diferença, mas essa nossa conversa não foi ao vivo, não é? Essa nossa conversa, ela foi gravada com antecedência por problemas de ordem pessoal, técnicas e etc. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham usufruído, gostado, feito mais um montão de perguntas, que tenham aí acompanhado e tudo mais. E certamente, assim esperamos, não é? No próximo sábado estaremos outra vez aqui ao vivo para dar continuidade a essa conversa e para o nosso terceiro encontro. Vocês imaginam, daqui a mais um sábado e a gente já estará no meio desse projeto como um todo. Isso é uma coisa muito interessante. E gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês, agradecer o apoio das universidades, da Unifesp, da UFGD, da UniOeste, da UFPA, da Unifap, na verdade, né, que é do Amapá, e de todos vocês, né, que nos ajudam dentro desse projeto como um todo e, fundamentalmente, que fazem parte desse debate. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai conversando, ok?